a Papai do Céu, mais, de nos melhorarmos, de trazermos um pouco de conhecimento e quem sabe pôr em prática tudo aquilo que virmos aqui hoje. Que possamos estar de coração e mentes abertos para receber essas informações e nos afinizando cada vez mais com essa casa. Que assim seja. Não acrediteis em todos os espíritos. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm ao contrário dar-lhes o golpe mortal. Não peçais ao espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas. Aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que, tanto quanto as leis científicas, são leis da natureza. Ao explicar uma certa ordem de fenômenos, até então incompreendidos, o Espiritismo destrói o que ainda permanecia sob o domínio dito domínio maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade e logo seriam desmascarados. Aliás, como ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os nevoeiros mais densos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, boa noite pessoal que está em casa nos assistindo. O nosso assunto fenômenos, como bem lido ali no Evangelho segundo o Espiritismo, pela Guiomar, é muito claro, o Espiritismo não produz milagres. E o que seriam milagres, né? Mas, poxa, tem as psicografias, tem efeitos de materializações, né? Clarividências, comunicações com entes que já desencarnaram. Poxa, não são milagres? São fenômenos espíritas, fenômenos mediúnicos, melhor dizendo. Por que eu digo fenômenos mediúnicos? Porque quando a gente fala fenômeno espírita, dá a entender que somente o espiritismo os provoca. O que não é verdade, nós já veremos isso. Não são milagres por quê? Milagre dá a entender algo maravilhoso, que foge das leis naturais. E o espiritismo, amanhã, dia 18 de abril, fará 156 anos da publicação do Livro dos Espíritos, veio nos trazer, de forma muito lúcida e clara, as leis que fomentam esses fenômenos, como eles se dão, o que causa esses fenômenos, ou seja, tira esses fenômenos da área do maravilhoso, do excepcional, né, do milagroso, para nos colocar numa base de bom senso, de razão. Não tira o brilho da comunicação com uma outra dimensão, pois é o que se trata. É fabuloso quando nós paramos para analisar. Mas sim, nos dá uma base, nos mostra que isso não é mágica, não é imaginativo, e sim, tem leis, vamos dizer, numa área que ainda a ciência não possui aparelhagem para detectar, mas que empiricamente Allan Kardec destrinchou através de perguntas aos espíritos nobres que ali se apresentaram há 156 anos atrás para explicar sobre o fenômeno este
a mediunidade, né? Que existe desde que a humanidade aqui pisa nesse planeta. Sempre houve fenômenos. Na Grécia Antiga temos Pitágoras, e nós tivemos tanta dificuldade, né? Nas escolas, aprendendo o teorema de Pitágoras. Pois é, esse danado do Pitágoras também já estudava mediunidade. Ele já tinha aparelhos que ele mesmo inventou. Ele fazia a mesa mediúnica naquela época. Dizia ele já que se recordava de algumas vidas passadas, independente se era verídico ou não, mas o conceito espiritual, né? O conceito do fenômeno mediúnico ali já estava presente na Grécia. Sócrates, que nos dá no Ocidente toda uma base filosófica da onde os pensadores irão tirar, conversava com o seu gênio invisível diariamente, continuamente. No grego, daimon, ou daimonios, né? Que mais tarde as pessoas vão deturpar para demônios, espíritos negativos. Daimon era o mesmo, podemos dizer, que divindades. Para os gregos, divindade eram as almas dos mortos. Quando morria o corpo físico, ficava a divindade, o daimon, na qual podia se comunicar através das pitonisas, um outro nome para médiuns na época. Sócrates conversava, e ali está na história registrado, claramente com o seu amigo invisível, seu tutor. Claro que para a psicologia, né, seria um caso de internação nos tempos atuais, né? Então, coitado, né, de Sócrates, né? Esse monstro da sabedoria, onde é que iria parar nos tempos atuais, né? Mas tudo bem, voltemos. Então temos na Grécia toda essa questão do fenômeno. Nós vamos avançar nos séculos ali, mas ainda se pegarmos o Velho Testamento, olha só, está repleto de mediunidade no Velho Testamento. Vamos pegar o único caso do livro de Samuel, quando o profeta Samuel desencarna e o rei Saul, né, rei dos hebreus, se vê com uma guerra com os filisteus, e ele ali tenta se comunicar com Jeová, com o Deus dos hebreus, tenta através dos profetas que ali havia se comunicar, através de sonhos, das mais variadas técnicas, e não consegue. Ele manda os seus guardas, os seus súditos, lhe encontrarem uma necromante, uma pitonisa. E um deles fala, olha, em Endor há uma senhora que ainda faz a consulta com os mortos. Que em tempos atrás Moisés havia proibido a necromancia, a comunicação com os mortos com o intuito de adivinhação, que ainda temos presentes na atualidade, né? Que são aqui na região, nós chamamos de cartomantes, né? Se há embusteiros ou não, não cabe aqui agora, obviamente que há, né? Mas havia sido proibido a comunicação na forma de adivinhações que os hebreus haviam trazido já da época do Egito. E ele, vejam só, pede para que se localize uma necromante, porque era a única forma dele entrar em contato com o espírito do profeta Samuel, que ele queria consultar. Então ele vai a essa pitonisa de Endor, disfarçado, porque ele era o rei Saul. Ela nunca iria atendê-lo, porque era proibido. Mas clandestinamente aconteciam as consultas, né? Vejam só, como é que se proibiria algo que não fosse real, né? E o próprio rei Saul vai à procura de uma pessoa. Há de se analisar isso. E ele pede, olha, eu quero que você invoque um espírito para eu prever o futuro. Então essa era a prática que se fazia com as pitonisas, com as pessoas que faziam consultas aos mortos na época. E ela fala, tá, mas quem você quer invocar? Samuel. Então, de repente, quando a pitonisa vê a figura do profeta Samuel, ela se desespera,
se assusta. Mas você então é o rei Saul. Calma, nada vai te acontecer. Me diz o que você está vendo. Ah, vejo o profeta vindo em tal traje. Ah, ele se ajoelha, Saul, e faz os questionamentos do que iria ocorrer. E o Espírito de Samuel lhe fala que ele iria perecer na guerra com os filisteus, e assim acontece, conforme a profecia, que o Espírito vem lhe alertar. O que nós queremos aqui é ver que vocês percebam que está recheado de fatos mediúnicos também no Velho Testamento. Essa é o caso mais nítido no Velho Testamento, de uma comunicação com espíritos desencarnados. Está lá na Bíblia, para quem necessita, de um respaldo bíblico para isso. Avançando ainda, nós vamos nos lembrar que dentro da própria Igreja Católica, que foi a igreja cristã durante muitos séculos, com seu poder político, assim, pequenas seitas que foram suplantadas pelo seu poderio na época, mas como não vamos nos lembrar, do próprio Agostinho, o Santo Agostinho, que escutava vozes. Aliás, ele próprio escutou a voz da sua mãe já desencarnada, lhe clamando por lucidez, quando ocorre então ali a sua conversão ao cristianismo. Avançando mais à frente, muito mais à frente, vamos nos lembrar de Tomás de Aquino, que num caso de materialização de um ser encarnado, se faz presente a cidades a léguas de distância, ele se materializa, entra em transe na sua cidade e se materializa num julgamento para defender o seu pai. Está lá? Não é o Espiritismo que fala, é a história, catalogado dentro da Igreja Católica. Teresa d'Ávila, que espantava as suas colegas, suas freiras que viviam junto com ela no seu mosteiro, quando o seu corpo físico ficava suspenso ao ar, num caso de levitação, documentado, não por espíritas, mas pela história oficial dos séculos passados. Então nós vamos ver que o fenômeno mediúnico é algo que esteve presente em todas as épocas, em todos os cantos. Estudado, catalogado. No século XVII para XVIII, Swedenborg vai ter comunicações claras, clarividências, vidências, audição, desdobramento, que é aquela projeção astral que vocês conhecem popularmente, nós chamamos de desdobramento, a saída do corpo espiritual do corpo físico, de forma lúcida. E escreve vários livros sobre a dimensão espiritual, antecedendo a doutrina espírita. Nós vamos aí ter, junto no período de Kardec, nos Estados Unidos, Andrew Jackson Davis, também um médium de efeitos físicos, de cura, fantástico. Escreveu livros de filosofia além do arcabouço atual dele. Ele não tinha educação formal, mas escreveu livros de grande profundidade filosófica em transe mediúnico. Vamos encontrar em 1855 uma menina adolescente que publica um livro psicografado, porque até então se discutia, vinham mensagens. Naquela época do século XIX começam-se mesas girantes, mesas se mexendo, batendo, pancadas nas paredes, transmitindo comunicações de forma ainda rudimentar, mas acontecendo os fenômenos mediúnicos. Mas os críticos falam, mas será que isso não é embuste? Por que não há comunicações de peso? Então uma menina adolescente vem trazer um livro, a biografia de Joana d'Arc por ela mesma, um livro grosso, histórico, com várias datas, fatos históricos, além da capacidade, porque vamos nos lembrar que a educação hoje, formal, obrigatória, é uma coisa muito recente na humanidade. Naquela época era
mais comum o analfabetismo do que propriamente uma pessoa escolarizada. E escolarizado seria hoje um nível de primário. E olha lá, trazendo então à tona uma prova de que sim, há alguma coisa maior por trás. Percebem? Então o fenômeno é uma coisa impressionante que vai acontecendo. Em vários cantos do mundo vão acontecendo. Não vamos nos esquecer, nossos antepassados indígenas, aonde eles cultuam os guias dos animais espirituais, onde o pajé, claro, utilizando drogas, folhas, né, para entrar em transe, mas entram em transe, se comunicam com seus antepassados. Praticam a cura fluidoterápica também. Mas nos remotos tempos, como não lembrar dos egípcios, o seu livro dos mortos, falando sobre a dimensão espiritual, sobre para onde vamos depois da morte. Teremos ali na Mesopotâmia, Zaratustra, trazendo também que somos formados por um corpo físico e um corpo espiritual. Não vamos entrar nas divergências filosóficas entre uma corrente e outra, mas vamos analisar agora os pontos em comum, que é o quê? Em todos esses povos, a absoluta crença de que sobrevivemos da imortalidade. Ora, os gregos já colocavam que havia o Hades, o mundo dos mortos, para onde as almas ruins penavam. Ao contrário do que muitos imaginam, os hebreus no Velho Testamento, Jó falava que o mundo dos mortos, para os hebreus, após a morte do corpo físico, se destinava a um local de silêncio. O inferno, como foi nos colocado, de punições, parece ser mais uma analogia do inferno, do mundo dos mortos dos gregos, do que propriamente dos hebreus. A Cabala, que é uma seita dentro do judaísmo, é reencarnacionista. Está lá no Torá, no Zoar, nos livros sagrados da Cabala. Então nós vemos uma quantidade enorme de fenômenos. Mas o que é o fenômeno? É a mediunidade. É esse sexto sentido a mais, talvez um sétimo e oitavo, porque mediunidade é uma palavra muito genérica para muitas coisas. Extrasensorial. Quem não vai se lembrar, né? Mas hoje tem internet, tem vídeos, do famoso Zé Arigó, que através de um espírito que se denominava Dr. Fritz, operava pessoas com uma faca enferrujada a céu aberto, sem anestesia, sem asepsia e sem qualquer tipo de infecção. Não é verdade? Eram fenômenos, claro, que saltam às nossas vistas e chamam a atenção. Mas qual o objetivo do fenômeno? Despertar para algo além, mostrar que existe alguma coisa além do que os olhos físicos conseguem observar. O espiritismo não vingou na Inglaterra pelo fato dos pesquisadores não quiseram assimilar a parte filosófica. Lhes interessava apenas o fenômeno material, que eles poderiam medir, pesar. William Crookes, um grande estudioso, pesquisou durante anos uma médium que materializava um espírito chamado Kate King. Ele pesava o espírito, analisava, trazia testemunhas para observarem o espírito, despiam a médium, amarravam a médium, colocavam em outro local para ver se o espírito se materializava. Mas, assim como ele e outros pesquisadores, eles queriam apenas estudar os fenômenos materiais, porque é o que eles podiam medir, comprovar. Por exemplo, a questão da reencarnação, eles não queriam nem saber, porque era uma questão que não poderia ser, na época, na visão deles, comprovado cientificamente. Mas passou-se algumas décadas, surge um senhor, como bem outros pesquisadores, Ian Stevenson,
que através da ciência empírica, anotando as lembranças de crianças que recordavam de outras vidas, trouxe provas incontestáveis de que nós temos várias vidas. Então, na época, foi uma falta de visão daqueles pesquisadores. Por isso não vingou o espiritismo lá. Porque o espiritismo não é o fenômeno físico. Ele é um corpo doutrinário que visa a nos colocar em melhor situação moral do que estamos hoje. Que nos alerta de que a vida continua. De que há uma coisa grandiosa por trás desse véu do esquecimento que ora nós temos, nesse eguinho, nessa personalidade pequena que temos. Há algo muito maior por trás de tudo, nos bastidores, que nos move. Fenômenos temos vários, sem dúvida. A Divina Comédia, escrita séculos atrás por Dante Alighieri, ele mesmo relata que durante o sono se desdobrava e um anjo, na visão dele, lhe levava a regiões que ele denominava inferno, purgatório e locais mais bem-aventurados de céu. Toda escrita através de uma clarividência. O grande autor Victor Hugo, esse francês, que escreveu o Corcunda de Notre Dame, Os Miseráveis, era espírita. Ele fazia várias sessões mediúnicas no início do espiritismo em sua casa, pesquisando os fenômenos de transporte, que era quando um objeto desaparecia de um local e se apresentava em outro, de materializações, de comunicações com mortos. O seu contemporâneo, outro escritor, Alexandre Dumas, autor dos Três Mosqueteiros, do Conde de Monte Cristo, também, no próprio livro Conde de Monte Cristo, denota que teve contato, obviamente, através deve ser do Victor Hugo, dos fenômenos mediúnicos, dos conceitos de reencarnação. Bem como seu filho, Alexandre Dumas Filho, autor da Dama das Camélias, também o teve. Temos várias pessoas, vocês percebem, de estudo. Não são pessoas que podemos dizer que se facultam a levar por qualquer filosofia, qualquer manipulação. Pessoas estudadas, com bom senso. Essas o Espiritismo lhes despertou a religiosidade. Porque trazia o quê? Não um fanatismo, mas um bom senso das coisas. Que não há milagre. Tudo por trás tem um porquê e um objetivo maior de fundo de pano. A transcomunicação, que em nos anos atrás estava, como houve em 1848 até 1857, 60, um boom das mesas girantes, começou nos Estados Unidos, se estendeu pela Europa e o mundo, mesas girando, quando pessoas colocavam as mãos, não se tinha o conceito ainda de médiuns, que algumas pessoas tinham a capacidade de mediunidade de efeitos físicos. Há muito poucas décadas atrás houve um boom da transcomunicação, que era o quê? Aquelas mensagens em gravadores de vozes de pessoas que haviam desencarnados. Estudos sérios, aqui no Brasil, Sônia Rinaldi, o já desencarnado Dr. Hernani Guimarães Andrade, Clóvis Nunes, ainda encarnado, estudando esses fenômenos. Porém, os próprios espíritos falaram, agora iremos dar uma parada na transcomunicação, porque vocês ainda não estão preparados. Há mais curiosidade do que um interesse de fato de pesquisa, de aprender, de se desenvolver. Não é o que nos acontece muitas vezes? Foi assim na época de Moisés, proibindo a comunicação, que havia se desvirtuado. Depois das mesas, com o surgimento, o advento do Livro dos Espíritos, e outras correntes que despertou essa espiritualidade, houve uma queda nos fenômenos físicos. Nunca deixaram de acontecer. É só lembrar do Fritz, de outros casos no Brasil, de médiuns na Bulgária,
no dom de cura, né? Na mediunidade de efeitos de cura. Então sempre esteve presente materializações. Vamos nos lembrar do livro do Trabalho dos Mortos, um livro publicado algumas décadas atrás, de fotos de espíritos que se materializavam somente as mãos, mergulhavam em parafina e deixavam registrado em parafina o formato da mão. Se eu botasse minha mão em parafina, seria impossível tirar sem quebrar. Desmaterializava-se a mão, que era feita de um material adequado, extraído dos médiuns de efeitos físicos, que Charles Richer denominou de ectoplasma, e ficava o molde, para comprovar com perfeição. Tudo para nos auxiliar a vencermos o nosso ceticismo, o nosso materialismo e, existe alguma coisa além. Mas as gerações sempre acabam solicitando novos sinais, de tempos em tempos. Mas se a gente pegar todas essas provas, estudarmos, pegarmos o livro dos Espíritos filosoficamente, não necessitaríamos de solicitar mais provas, mas nós pedimos sempre mais e mais. Quem sempre pede mais, procura mais, mesmo estando nítido diante dos olhos, nunca vai achar, porque nunca vai achar algo que lhe satisfaça. Às vezes, a pessoa quer uma psicografia que esteja 100% de acerto, mas ela esquece que não é um lápis. Trata-se de um ser, só está sem a carne, o corpo físico, ou seja, uma consciência se comunicando através de uma outra consciência, que aí vai transcrever no papel. Imaginem vocês, numa psicografia, todos aqui, desejando cada qual uma mensagem para si. Qual o aparato que tem que ter por trás? Vamos pegar um exemplo. Hoje em dia não, mas quem mais antigo vai lembrar? Aquelas TVs de antena, né, interna que a gente tinha, que dava aquela interferência de um canal para o outro. Né? Qual o aparato todo que tem que ter para filtrar, para receber uma mensagem adequada? Alguns querem chamar, o médium é um telepata que capta do inconsciente da pessoa. Poxa, mas daí ele captaria uma mistureba, vamos dizer assim, de pensamentos. Como é que ele consegue filtrar exatamente aquele, ou até uma pessoa que está em casa, num outro estado? Certa feita, Emmanuel, guia de Chico Xavier, porque Chico tinha várias mediunidades, inclusive de efeitos físicos, de materialização. Após materializar o corpo de Emmanuel, né, o espírito se materializar diante de uma pequena assembleia de íntimos, né, do centro de Chico, falou: esta é a última vez que faremos esse tipo de trabalho. Nosso objetivo é outro, que eram os livros. E aí se pegou no meio espírita e disse: o tempo dos fenômenos terminou. Como terminou? E o que era a psicografia? Não é fantástico? Entes que partiram se comunicar, que ele fez a vida toda. E os próprios livros, né? O objetivo era doutrinar, nos auxiliar, né? Para que, através do estudo, nós conseguimos sair das nossas próprias mazelas, sermos autossuficientes. É fantástico isso. Então os fenômenos não acabaram. Porque acabar o fenômeno é mesmo que dizer que acabou a mediunidade. E a mediunidade não é um instrumento que se desfaz, se bota de lado ou se pega novamente. Trata-se de uma percepção inerente ao espírito humano, em fase de desenvolvimento. Alguns a possuem já avançado, ostensivamente, independente da moral. Claro que um espírito evoluído, ele apresenta sim uma mediunidade muito bem evoluída. Mas teremos espíritos também encarnados, pessoas, né, com uma moral não perfeita e que às vezes possuem uma mediunidade ostensiva. Porque a mediunidade, ela é orgânica. Agora, a sintonia que vamos fazer com as pessoas que estão na dimensão espiritual vai ser conforme o nosso comportamento, o nosso emocional, os nossos pensamentos, o que nós denominamos de moral. A sintonia
O rádio pode ser extremamente potente, mas se o botão estiver danificado, não vai sintonizar muitas coisas. Vai ficar, às vezes, numa estação de ruídos. Então, nos cabe o quê? Estudar, aprender, nos evoluir. Muitas vezes as pessoas querem encontrar falhas. O Espírito chega e fala, perdoe. Muitas vezes o alvo da pessoa que sentiu lesada já perdoou, já fizeram as pazes, mas o outro, que não tinha nada a ver com o peixe, como se diz, sente-se orgulhoso, prepotente, não perdoa e procura, numa mensagem mediúnica, encontrar falhas para dizer que isso aqui não dá, não tem validade. Mas não é que não tem validade. Ele quer fazer que não tenha valia para não ter que aceitar, muitas vezes, o puxão de orelha que ali se apresenta. É tão verdade que o fenômeno nunca vai acabar, porque não estava presente, como falei para vocês, desde os tempos atrás, com vários casos. Vamos pegar aqui. Muitas vezes, muitos de vocês já sonharam com entes que partiram. Aquele sonho vívido. Outros, em casa, ligam a pessoa, poxa, eu estava pensando em você, eu também. Ah, que coincidência. Questão telepática. Nós extravasamos além dos nossos limites físicos, do corpo material. Claro, somos espíritos em fase de evolução ainda, naturalmente. E mesmo que Chico não tenha mais feito materializações ao público, há um relato muito interessante de Valdo Pereira Franco, esse médium fantástico, numa mesa mediúnica com Chico. Chico, na psicofonia, que é o que vocês conhecem como incorporação, incorpora um espírito infeliz, perturbado, que estava tentando perturbar certas pessoas, e Divaldo, cabe a ele a função naquele momento, apesar de ser médium ostensivo, de conversar com aquele espírito. E é interessante que ele relata que o médium em transe, Chico Xavier, passa a mão num lápis, coloca na boca, já é o espírito perturbador ali presente, fuma o lápis e bafeja uma fumaça com cheiro de fumo. Um caso de efeitos físicos ali presentes. Porque o médium o tinha em excesso esse ectoplasma, esse fluido que permite ao espírito fazê-lo. Então, o fenômeno é impossível de determinar. Seria o mesmo que dizer, vamos arrancar os nossos olhos. É inerente, é uma percepção extrasensorial que nós o temos. Em todas as épocas assim aconteceu. Muitas pessoas falam que o espiritismo, porque a Guiomar leu ali, não criais em todos os espíritos, João Evangelista fala. É verdade, porque o mundo espiritual é como o nosso mundo físico. Tem pessoas de boa índole e outras de má índole. E alguns falam, poxa, mas então não deveriam praticar esse mediunismo, esse fenômeno, esse mediunismo, a mediunidade, porque se a gente pode ser enganado, como é que a gente vai perceber, né? Vamos ser enganados por isso, então é melhor não praticar. Pois bem, então é melhor fecharmos todos os templos religiosos, porque tem embusteiro encarnado também. Quantos nós sabemos de líderes de comunidades religiosas que roubam descaradamente das pessoas que vêm, manipulam aos lícitos, sim, mas aos ilícitos. Então, seria correto fecharmos todas as igrejas, todos os templos, todos os cultos religiosos? Ou seria mais coerente nós adquirirmos bom senso e separarmos, como Jesus falou, o joio do trigo? Muitos falam que essa mediunidade é coisa do demônio. Demônio não existe para nós.
Não existe uma entidade criada por Deus para o mal, eternamente. Existem sim pessoas cruéis na vida atual que continuam cruéis do outro lado. E fazem coisas que até o diabo correria. Há uma parábola em Lucas de Jesus após expulsar um espírito obsessor de um rapaz que estava cego e mudo, que o rapaz volta a falar e ver. Os fariseus ficam perplexos porque a Torá possui várias rituais de exorcismo. E Jesus não precisava nada daquilo. Ele simplesmente era muito simples. A sua palavra era lei, mandava o espírito diante da sua aura energética, né, maior, se afastava de imediato. E eles falaram, você consegue expulsá-los? E nós não, porque tu expulsas em nome do Senhor dos demônios. Usando as minhas palavras agora. E Jesus é muito simples. Pois bem, mas se eu expulso no nome do Senhor dos demônios, então o Senhor dos demônios trabalha contra ele mesmo. O que ele queria dizer? Ora, se há um ser maléfico que fala de amor, que fala para nos melhorarmos, que, ao contrário de outros cultos, que considera aquele espírito vingativo, compreende? Como um ser maléfico que deve ser jogado fora, massacrado, o Espiritismo vê dois espíritos ali presentes perturbados. Onde está a vítima e o carrasco? Olhando uma vida presente, diria para dizer, mas e se aquele espírito vingativo, na verdade, foi uma pessoa massacrada, torturada, e você atualmente foi um torturador do passado? Quem é a vítima e quem é o carrasco? Ou se não são simplesmente duas almas enfermas que necessitam do perdão mútuo. O Espiritismo humaniza o tratamento. Passa a ser um tratamento. Não é verdade? Então nós temos que se o Espiritismo fosse realmente a mediunidade algo demoníaca, demonismo não existe. Há 156 anos, livros como de Chico Xavier, através dos espíritos de Emmanuel, André Luiz, Divaldo Pereira Franco, através de Manuel Filomeno de Miranda, Vitor Hugo, e tantos outros, como o próprio Livro dos Espíritos, que nos fala que há um ser supremo, inteligência de todas as coisas, que nosso objetivo maior é nos aprimorar, é parar de choramingar, de nos sentir ridicularizados, de só pedir, sempre estamos pedindo as coisas para nós, que nos pede para abandonar as duas maiores chagas, egoísmo e orgulho. Se tudo isso é obra de um ser maléfico, que ser maléfico muito bom, por sinal. 156 anos fazendo isso, ele está só ludibriando vocês. 156 anos ludibriando? Olha, que coisa boa. Deveria ter mais. Gente, que nós possamos, sim, observar a fenomenologia espírita. É interessante, é curioso, sempre é. Mas há um objetivo. A materialização vem para trazer os céticos para a luz. As psicografias de entes falecidos nos trazer esperança do reencontro que logo um dia vai acontecer. O Espiritismo é muito bendito, o Consolador prometido. E realmente é o Consolador. Quantas pessoas que estavam falidas na vida, através de uma psicografia, recobram a força de viver. Isso não tem preço. Então o Espiritismo não pode, de forma alguma, jogar ao lado a sua história de levar esperança, amor, através do quê? Dos médiuns.
A espiritualidade, ela quer o nosso bem e utiliza. Eles sabem o que eles podem comunicar. Eles sabem o que é permitido dizer ou não. Porque a evolução cabe a nós. Eles estão para auxiliar, não para fazer por nós. Muitas vezes nós não compreendemos. Por que não fazem assim, assado? É muito nítido, tudo seria melhor. Na nossa visão. Como uma criança que diz, poxa, não, eu estou com dor de dente, mas escova, passa um remedinho, não preciso ir no dentista. Na visão dela, seria mais lúcido, seria ficar em casa, não ter que levar injeção, não ter que arrancar o dente. Mas nós sabemos o que é melhor, a espiritualidade sabe o que é melhor para nós. Nós não temos arcabouço desse ego para entender, para captar tudo que está por trás. Se nós usarmos, e devemos usar a imaginação, Deus nos deu inteligência para isso. Não há como eu saber o que o Roberto foi em todas as vidas, ou eu, mas diante de uma dificuldade eu posso sim usar isso para me doutrinar, para não entrar em depressão, para não entrar em, tudo dá errado na minha vida. Tem um porquê, tem uma causa. A vida passada, para eu me conformar, mas devo olhar a vida presente também, não ser fanático nem místico. Humildade, para ver que somos falíveis, não necessitamos sermos maiores que o outro. A autoimagem é um engodo muito forte em nós. Comumente as pessoas, quem sai daqui machucado quando um palestrante, qualquer outra pessoa lhe aponta uma falha, porque não estou apontando para ninguém, mas pode vestir a carapuça, está com problemas. Está muito forte ainda esse ego dentro de si. Não deve levar isso para um lado ruim, pelo contrário, poxa, por que eu estou me sentindo mal agora que estou saindo daqui? Caramba, então eu devo ter uma autoimagem muito forte. Preciso trabalhar isso. Tem como trabalhar isso. Tem como superar isso. Tem como a gente evoluir, ser feliz aqui, agora. Não precisamos de uma vida de dor. Nós precisamos, sim, esforço e dedicação, hoje e sempre. Obrigado a todos e tenham uma ótima semana. Obrigado. Isso aí então, né? O recado está dado, só nos cabe refletir. Vamos aproveitar esse momento então, para fechar nossos olhos e ouvir a oração que o André irá fazer. Senhor, Mestre maior, amigo de todos nós, queremos hoje te agradecer pelos benefícios que tem nos dado, pelos obstáculos que nos aprimoram. Senhor, obrigado por nos sustentar, pois ainda estamos aqui, Senhor. Estamos graças à boa espiritualidade que nos mantém levantados, mesmo quando interiormente sucumbimos, Senhor. Tu nos tem carregado nos momentos difíceis. Dai-nos, Senhor, muita paz, muita luz, para que essa semana vençamos a nós mesmos, não o nosso próximo, nem aqueles que na ilusão achamos nossos inimigos, Senhor. Dai-nos, Senhor, forças para o perdão pleno, para arrancarmos de nós esse joio que ainda brota no coração. Ajuda-nos, Senhor, a abraçarmos todos os nossos irmãos, sorrirmos diante das dificuldades e sermos plenos na Tua luz, no Teu Evangelho. Ajuda-nos a trabalharmos, Senhor, não murmurarmos, não sermos queixosos, mas sim felizes no levantar da manhã, auxiliando com bons pensamentos a todos que passam por nós. Senhor, muito obrigado. Que assim seja.